Mais um programa pela cidade, sempre nas quartas-feiras ao vivo e nos sábados e domingos a reprise a partir das 13h30. Hoje nós vamos receber aqui no estúdio a Tanara Sabrina, que é presidente da ONG CDA-NH, certo? Isso. Tá certo? Hoje o Aurélio não está conosco aqui no estúdio, mas no próximo programa ele virá para contribuir com as nossas entrevistas e comentários. A Tanara fundou a ONG CDA-NH, que trata dos autistas. Isso. Eu gostaria que tu explicasse, começar nossa entrevista explicando para nós assim, o que é o autismo, porque tem muita gente que não conhece ou que só ouve uma coisa aqui ou uma coisa ali. O que se resume assim o autismo? Bom, primeiramente boa noite a todos, né? A todos que estão assistindo em casa, a todos que estão aí interessados no assunto, né? Quero dizer que primeiramente é muito importante as pessoas estarem dando atenção a isso, porque hoje em dia isso deixou de ser um assunto que as pessoas não, como é que eu vou dizer, não estavam atentas ou não conviviam. Hoje em dia o autismo está presente, muito mais presente que as pessoas podem imaginar, né? E respondendo então a tua pergunta, Ju, sobre o que é o autismo. O autismo é um transtorno, né? Um transtorno de atenção, digamos assim, que com características fundamentais, assim. Então uma delas, uma bem forte, é o transtorno da fala, que a maioria deles tem uma dificuldade muito grande na fala, muitos não falam, né? Tem também as brincadeiras, que é uma coisa muito forte, eles brincam de forma diferente, eles têm uma criatividade diferente nas brincadeiras, né? O fato da agressividade, por exemplo, quando uma criança autista ela quer se expressar e ela não consegue se fazer entender, ela às vezes te responde com agressividade, muitas vezes contra ela mesma, né? Essa é uma característica forte também. Enfim, o autismo, de te dizer exatamente o que é o autismo, eu acho que ninguém consegue responder. É uma soma de fatores. Exatamente, é uma soma de várias características que forma, né, uma criança ou um adulto com autismo. E como que uma pessoa, por exemplo, pode constatar o autismo? Claro, por as dicas que tu falou, né? A criança não fala ou não brinca em grupo. Em que idade, assim, é dado um diagnóstico? Olha, eu vou contar uma história, se tu me permite. Claro. Que até, assim, aconteceu comigo essa semana. A minha filha foi encaminhada para fazer até tu deve ter visto no Face, deu bastante comentário sobre isso. A Júlia, que é autista. Isso, né? Eu tenho uma filha de 6 anos, autista, e eu encaminhei agora o benefício dela no INSS, que ela tem direito, né? E, então, chegando na médica, ela me fez uma pergunta, que até, assim, uma pergunta meio estranha, vindo de uma profissional da saúde, digamos assim. Ela me perguntou se a Júlia... Por que a Júlia tinha autismo? Foi a primeira pergunta que ela me fez. Por que que ela... por quê? Né? Eu fiquei assim, meio... chocada. Porque, tipo assim, se eu soubesse essa resposta, eu mesmo daria, né? Ou se algum médico soubesse dar. Então, eu disse pra ela, olha, doutora, eu sinto muito, mas eu acredito que não tem uma resposta para isso. Ela até discutiu comigo, disse, não, mas existe uma resposta, o autismo ele pode dar por alguma situação, desencadeado por algum ele desenvolve por algum momento da vida. Eu disse, não, a senhora me desculpe, mas eu estudei muito para poder discutir isso com a senhora. A senhora me desculpe. Para poder entender a tua filha também. Exatamente. Ele disse assim, e o autismo, ele acompanha a criança desde que ela nasce. Mas as características dele desenvolvem depois, posso dizer assim, depois dos 2 anos elas ficam evidentes, né? Mas elas vêm desde que a criança nasce. Isso é fato. E, inclusive, várias coisas que ela me falou durante essa perícia, digamos assim, né? Que não sei se dá para chamar de perícia, foram bem marcantes, né? Inclusive, a falta ela de entendimento do assunto. Exato. Ela questionou, inclusive, o laudo da Júlia, dizendo que a Júlia não poderia ter sido diagnosticada com 6 anos. E eu até perguntei para ela se ela conhecia a lei 12.764, que inclusive fala de diagnóstico precoce. A criança a partir dos 2 anos pode ter o diagnóstico. Inclusive para poder ser tratada, né, gente? Claro. Quanto antes, melhor. Claro. E no caso, ela me questionou, disse que a lei não tinha sido sancionada. Eu disse, não, a senhora está errada. A lei foi sancionada, ela tem um veto, né, que é na linha
na linha 5, que diz que a criança só deve ser tratada no CAPS, que, né, na minha opinião, a nossa luta é para dizer que não também, porque tem que ter um centro de tratamento para isso. Especializado, que o CAPS, na verdade, não está preparado para receber um autista, né? E está preparado para tratar transtorno psicológico, transtorno, enfim, todos eles, mas autismo não. E, enfim, né? Saímos de lá um pouco frustrados pela situação, pelo despreparo da médica, da né? Própria médica da que própria conheceu médica, exatamente. De estar ali avaliando uma situação de que ela teria que estar nos dando, te dando informações, né, que tu não tivesse. Eu tive que passar informações para ela. Então, eu fico pensando, imagina uma mãe que vai lá sem nenhuma informação. Nada. É um despreparo geral, não é assim, enfim, pessoas exatamente, como eu e como quem nos assiste, né? Isso é que não sabe. Então é uma coisa geral. As pessoas têm algum, como é que eu posso dizer, algum preconceito? Muito. Com a história do autismo, assim. Tu percebe isso? Eu costumo dizer que uma mãe ou pai, ou, né, quando a gente vai sair uma criança autista de casa, a gente veste uma armadura. Por quê? Não é contra as pessoas, mas a gente sabe que quando a gente vai sair de casa, vai se chatear, algum problema vai acontecer, entendeu? Porque não é culpa de ninguém, é culpa da desinformação. Tu não é obrigado a aceitar a minha filha ir lá, por exemplo, e levantar a tua saia. E entender que aquilo foi sem querer. Claro. Em primeiro lugar, que ela é uma criança. Em segundo lugar, uma criança com autismo. Uma criança especial. Então, eu acho assim, a culpa não é de ninguém. A culpa é da falta de informação. E é a tua luta? É a minha luta. A minha luta e a luta das pessoas que estão comigo. E aonde que vocês não fazem? 2 ou 3 anos, mais ou menos? Estamos fazendo 3 anos. E quem que te apoia, quem que luta contigo? Olha, gente, eu vou dizer assim pra vocês, eu fico feliz em falar em quem me apoia. Porque esse ano foi um ano muito difícil para nós. A gente ficou feliz porque nós conseguimos apoiadores que iniciamos uma montagem de uma clínica, né? Uma clínica escola, que a gente fala. Onde a gente ia trazer, nós vamos, se Deus quiser, nós vamos continuar. Onde nós estamos trazendo técnicas de fora que dão certo há anos e anos, e aqui em Novo Hamburgo ninguém nem conhece isso, né? Que são os métodos ABATIT, né? Que é a clínica que nós estamos tentando trazer de São Paulo para cá. Estamos trazendo, vamos conseguir. Problemas, burocracias, enfim. Paramos, nós estamos indo. E não nego que para mim foi muito difícil. Eu entrei em depressão esse ano. Eu pensei em parar, em desistir. E por causa de pessoas que estão do meu lado, eu não desisti. E eu não vou desistir. E isso que eu tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer. Eu vou falar de pessoas especiais que estão do meu lado. A Gisele Martins é uma delas, que está aqui comigo. Nossa plateia. Ela está aqui comigo agora, ela não está aparecendo. Vem dar um oi. Consegue aparecer aí no cantinho, mas que te enxerga lá. Vem mais pra cá, vem mais pra cá. Vem aqui. Lutas pelo autismo. Isso. Que tá comigo na luta. Então, assim, são pessoas que dizem, Tainara, não desiste. E tudo de boa vontade, tudo voluntário. Exatamente, pelo amor. O Igor Borges, que tá, com certeza, assistindo agora. A minha mãe. Se eu citar e eu esquecer alguém, vai ser feio. Então, eu vou dizer assim, tem muita gente fazendo isso, né? Muita gente. Então, e como eu disse, em momento nenhum eu deixei de ir visitar os pais. Então eu sei e eu vejo as dificuldades que todo mundo está passando. E eu sei que não tem como parar de lutar. E o atendimento que vocês têm na área da saúde pública? É atendimento com psicólogo, com médico, não sei, explica pra nós como que é o atendimento, como que é o amparo na saúde que tu tem pra tua filha. Eu tenho vergonha de falar sobre isso. Conta pra nós. Eu conto, mas eu tenho vergonha. Como que funciona? Assim, ó, eu não vou dizer nem vergonha, eu tenho tristeza, sabe por que eu tenho tristeza? Por um motivo. Porque a criança, na minha opinião, ela é o futuro, né? Ela é o futuro que nós temos pela frente. Sendo especial ou não, ela é o que nós temos daqui
daqui uns anos. É ela que vai comandar daqui para frente. Então, uma criança é onde tem que ser investido tudo que nós temos, desde a educação até a saúde. E aqui no Novo Hamburgo, eu tenho a tristeza de dizer que isso não acontece. As nossas crianças são tratadas no CAPS, no CAPSI, né? Que é os profissionais se esforçam. Sim. Eu vou dizer assim, se eu disser pra ti que a culpa é do psiquiatra, é da pedagoga, do psicopedagogo, não é. É da falta de verba e de recurso mesmo. Porque eles têm vontade, mas não têm recurso. Não tem como fazer, porque as crianças têm que passar mais tempo lá para poder aprender. 30 minutos por semana para uma criança autista não é nada. Teria que ser uma coisa diária. Com certeza. Pelo menos de segunda a sexta. É o mínimo que se espera. E vocês, o plano de vocês de criar um centro especializado de atendimento do autista, vocês teriam esse plano de ter essa vivência das crianças, do pai que tem um filho autista, de poder ir lá e deixar no local especial? Com certeza. Porque a gente sabe que existe a inclusão nas escolas municipais, né? E nem sempre isso dá muito certo. Mas assim... A Júlia faz inclusão em escola municipal. E como que é essa? Faz, e por enquanto tem dado muito certo. Muito certo. Muito certo. Mas, o que eu penso a respeito disso? Toda criança tem que estar na inclusão também. Por quê? Talvez tenham pais que não concordem comigo. Tem. Mas, para os outros conviverem. A minha filha é especial. O outro vai aceitar ela se conviver com ela. Eu sei disso pela Júlia. Toda a turma dela aceita ela muito bem. Conhece ela. Porque conhece ela. Exato. Com certeza vai ter muito mais informação quando for adulto do que eu e do que tu, né? Exato. Na nossa idade. Com certeza. Eles vão crescer aprendendo o que é o autismo. Isso. E não vão passar por tanta dificuldade ou constrangimento em algum momento. Do que a gente. Porque hoje, Ju, eu me lembrando da minha infância, eu digo assim, eu passei por várias crianças autistas que eu não sabia. Nunca soube. Eram até mesmo crianças excepcionais, a gente nunca via. Não. Porque os pais escondiam e... Não pode, né? Era feio. Vergonha. E o que eu queria te perguntar, no passado, na Globo, passou uma novela onde tinha uma menina autista e ela já era adulta, né? Sim. E como que foi essa repercussão dessa novela pra ti que tá dentro dessa causa? O que tu ouviu falar? O que tu achou daquilo? Foi positivo pra divulgar um pouco a situação do autista? Ou como que... Positivo, negativo? Eu tenho, assim, dois lados quanto a isso. O primeiro, eu acho que foi positivo porque tocaram no assunto. Tocaram tá? no assunto num momento Isso. de super audiência. Muita gente procurou saber o que é, porque não ouviu falar. Então, isso assim, veio à tona, né? Isso eu achei muito positivo, muito bom. A parte negativa. A Globo romantiza muito, né? Isso é ibope pra eles e sempre foi. Então, assim, não trouxe a nossa realidade. É uma ficção. Então, mas daí quando tu coloca um tema atual, dá uma misturada, né? Dá uma dúvida. Então, assim, mas o que gera dúvida? Gera a pergunta, né? O debate. Bem positivo. Foi positivo, porque o que veio? Muita gente veio perguntar que tem um filho autista, mas é assim mesmo. Te deu a possibilidade de explicar, né? Certo. Dizer não é assim, não é assim. Chamou o assunto Exatamente. de uma forma mais colorida, mas chamou. Chamou, isso que importa. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com a Tanara para falar um pouco mais sobre o autismo. Isso aí.